Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, dia 2 de novembro, hoje a igreja celebra o dia de finados, a comemoração de todos os fiéis defuntos, dia de rezarmos pelos nossos falecidos e por todas as almas do purgatório também. E é com alegria que eu acolho você para a nossa homilia diária. Seja bem-vindo, bem-vinda você que pela primeira vez nos encontra aqui nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixa sempre o seu like, o seu joinha. Sejamos muito bem-vindos a esse nosso canal de evangelização. Vamos então ao evangelho desse dia, do dia de finados. Hoje a igreja proclama para nós o evangelho de São Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44, e diz assim: Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra então o dia de finados, dos finalizados, terminados os atos. Celebramos a memória daqueles que vieram antes de nós, que fazem parte da nossa vida, da nossa história, e que partiram desta vida, experimentaram em si aquilo que todos nós passaremos, a morte como encontro com Deus. E hoje é dia de rezar por eles, oferecer por eles a Santa Missa, as nossas orações, as indulgências, para que aqueles que estão no purgatório cheguem logo ao céu. Quando a gente morre, a gente vai para o céu ou para o inferno, não é isso? A salvação, a condenação. Mas entre os salvos, entre aqueles que estão destinados aos céus, são pouquinhos os que vão direto para o céu. Porque São Paulo diz: sem santidade ninguém verá Deus. E a gente sabe, sendo bastante honesto, que hoje a gente chora a lembrança e a memória dos nossos amados, e com muitos deles a gente quer acreditar que não estejam no inferno, mas convenhamos, não morreram santos. Como é que vão estar no céu então? Porque sem santidade ninguém vê a Deus. É por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deixou o purgatório. Todos os que estão no purgatório vão para o céu. Do purgatório só tem uma porta de saída e ela dá no céu. Purgatório é lugar de purgar. E esse processo de purgar pode ser auxiliado por nós aqui na Terra. Nós aqui na Terra somos a igreja militante. Os que estão no céu são a igreja gloriosa, E os que estão no purgatório é a igreja padecente, aqueles que padecem as penas do purgatório. E são ajudados por nós, sobretudo quando oferecemos para eles o tesouro espiritual da igreja, os méritos de Jesus, da Virgem Maria, dos santos e santas. E nós fazemos isso através de oferecer a missa e as indulgências que vêm, quando a gente faz isso em estado de graça. Então, para oferecer as indulgências, nós precisamos estar em estado de graça, ter feito uma confissão, participar da Santa Missa e oferecer por eles as orações e rezar também na intenção do Santo Padre, o Papa. E hoje é um dia, então, onde nós também temos por dever, como cristãos e católicos, esse ir ao cemitério, esse ir honrar a memória dos falecidos, como essas mulheres aqui, através do cuidado com o corpo, com o túmulo, Uma das obras de misericórdia que a igreja nos ensina é enterrar os mortos. A gente sabe que hoje em dia, se o morto ali, o falecido, não tem parente nenhum, querido nenhum, pelo menos a prefeitura vai dar um jeito nisso, ninguém fica mais sem ser enterrado. Mas trazendo isso para nós, meus queridos, quantos de nós ainda não terminamos os túmulos dos nossos falecidos, hein? Talvez hoje você vá ao cemitério e vai olhar ali e falar: precisava terminar o túmulo do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da tia, da madrinha. Veja, essas mulheres aqui no Evangelho vão ao túmulo cuidar de Jesus morto. Elas não esperavam Jesus ressuscitado. Mas é um gesto de carinho, de caridade, de coração generoso. É pecado não fazer isso, deixar lá o túmulo e o corpo de qualquer jeito. Por isso a igreja também nos ensina
a gente ter carinho e cuidado com os nossos falecidos, né? A rezar por eles, hoje ir ao cemitério, fazer também essa memória de que a vida é tão passageira para nós. E que nós temos que pedir a graça a Deus, meus irmãos, de uma santa morte. No versículo, então, 46, Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Pedir a Nosso Senhor a graça de que a gente parta dessa vida sim, entregando o nosso espírito nas mãos do Pai. Morrer em estado de graça, né? Morrer na amizade com Deus. E aí então nós vemos que na cena da morte de Jesus, olha o que diz ali no versículo 50, Lucas 23, 50, diz assim: Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Um homem bom e justo. A fraternidade, né, no momento da morte, sermos consolo para a família, para os que ficam, termos aqueles que também nos consolam, que cooperam com esse momento difícil. Olha, havia ali naquele momento trágico de morte, junto de Maria, um homem bom e justo, que podia mais, tinha condições financeiras, tinha acesso ali, né, até mesmo a Pilatos, e ele vai pedir o corpo de Jesus, para que esse último instante de Jesus, para que esse último instante do corpo de Jesus, da Virgem Maria, que tem que enterrar o filho, tenha alguma dignidade. Colocou-o num túmulo escavado na rocha, ninguém tinha sido sepultado ali, mais uma vez, a dignidade do túmulo, né? Não porque Jesus fosse ficar lá, não porque os nossos estejam no túmulo. O Evangelho termina dizendo: porque estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou, né? Mas o que ressuscitou é o que foi enterrado, portanto, o lugar onde os nossos vão ser enterrados precisa ser digno, né? O corpo de quem faleceu precisa ser tratado com carinho, com dignidade, porque sim, vai ressuscitar, né? Então, queridos, nós não vamos ao cemitério procurar os mortos. A gente sabe que ali está o corpo, mas aquele corpo merece respeito e dignidade, né? A memória de quem faleceu merece ser honrada. Se a gente não consegue um dia por ano fazer memória, fazer história, fazer reflexão, a gente vai se animalizando, né? Então, às vezes, até alguns irmãos cristãos, mas não católicos, dizem: para que isso, ficar no túmulo? Por que procurais entre os mortos? Eu não estou procurando ninguém. Eu estou fazendo memória, eu estou dando honra. Eu estou usando generosidade com aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa história. E estamos hoje também, meus irmãos, lembrando que a morte chega para todos nós. Então, celebrar o Dia de Finados é celebrar também, é lembrar algumas coisas que a liturgia de hoje, na primeira leitura, vai nos ensinar. Sabedoria 3, do 1 ao 9. A vida do justo está nas mãos de Deus. Aos olhos do insensato, a morte é tragédia, desgraça, né? Aos olhos dos homens parece castigo. E aí vai falar da morte como uma provação. Deus os provou e achou dignos de si, provou como o ouro é provado no fogo. Mas nesse dia a gente relembra o versículo 9. Verde Palmeiras para grifar. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor de Deus ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Hoje, talvez na dor, no sofrimento, na saudade, a gente relembra daí o salmo da liturgia de hoje, Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. É o Senhor quem nos encaminha. Diante da morte, da finitude da vida e da vida findada e finada, né? A gente olha a segunda leitura de hoje, Romanos 8, do 14 ao 23. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, nós que ainda estamos vivos, precisamos nos deixar sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. E diante dos sofrimentos dessa vida, o versículo 16, o próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar: somos filhos de Deus, e se somos filhos, herdeiros em Cristo da vida eterna. E aí o versículo 18, Paulo diz: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que vai se revelar, a vida eterna em nós. Portanto, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa vida, né? Que a gente possa perseverar em Deus. Ele é a nossa luz e a nossa salvação, para que a gente tenha a graça de uma santa morte como a de Jesus. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, honrando, fazendo memória dos nossos falecidos, rezando por eles na alegria e na esperança da vida eterna. Ele não está aqui, ele ressuscitou, para que todos nós um dia possamos também ressuscitar junto com Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.